Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Lê Garcia e eu vou te falar uma coisa, eu achei que eu nunca veria o Will Smith fazendo um filme sobre escravidão, até porque ele prometeu isso, né? My daughter asked me, she's like, Daddy, do we really need another slave movie when I was thinking about it? And I was like, I said, baby, I promise you I wouldn't make a slave movie. Então, por que o Will Smith estrelou o filme Emancipation, filme da Apple TV Plus? Porque definitivamente não é um filme de escravidão. E eu te conto o porquê nesse vídeo. Então deixa o like e também considere se tornar um membro aqui do canal. É só clicar no botão aqui embaixo. Você já parou para pensar por que até então Will Smith, um dos maiores astros de Hollywood, teria eliminado a possibilidade de fazer o papel de um escravizado entre as diversas opções que certamente são apresentadas para ele? Grandes astros e grandes estrelas negros do cinema já fizeram esses papéis de forma grandiosa. Africanos escravizados. Nós temos Ken Norton como Mandingo, Chiwetel Ejiofor em 12 anos de escravidão, pelo qual foi indicado ao Oscar de melhor ator em 2014. Nós temos também o Djimon Hounsou com Amistad, a Cynthia Erivo com Harriet, Denzel Washington com Glory, Nate Parker protagonizando, escrevendo, produzindo e dirigindo O Nascimento de uma Nação, sem esquecer nunca que nós temos Jamie Foxx como Django Livre, em papel que inclusive Will Smith recusou. Mas por que Will Smith não queria fazer filmes no papel de escravizado? Porque Will Smith tinha um plano no qual ele desenhou a sua estratégia de ascensão, mirando aqueles mesmos papéis que dariam a Tom Cruise, aqueles mesmos papéis que dariam os maiores astros brancos. Will Smith focou em ser o super-astro de blockbusters, o rosto único de filmes universais, capazes de agradar plateias no mundo inteiro. O ator pelo qual se paga ingresso somente pelo conhecimento que lançou um novo filme. E chegar num lugar assim, em que as pessoas não se atêm mais aos aspectos raciais do protagonista, é um grande feito. Na edição de novembro de 2021, em entrevista para a revista GQ, Will Smith falou: "No início da minha carreira, eu não queria mostrar os negros sob essa luz. Eu queria ser um super-herói. Então eu queria retratar a excelência negra ao lado de meus colegas brancos. Eu queria interpretar papéis que você daria ao Tom Cruise. E a primeira vez que pensei nisso foi em Django, mas eu não queria fazer um filme sobre escravidão e vingança." Por que o Will Smith resolveu então estrelar Emancipation? Para Trevor Noah no Daily Show, ele disse o seguinte: This is a freedom movie, you know? Oh, wow. Emancipation definitivamente não é um filme sobre escravidão, e Will Smith aprofunda essa abordagem na mesma entrevista para GQ. Para Will Smith seria um desserviço pensar nele como um filme sobre escravidão. O ator o considera um épico no estilo David Land, com um sabor de filme de ação. Mais apocalipse do que 12 anos de escravidão. A história em si não é apenas sobre a violência desumanizante da escravidão, segundo ele, é também sobre perseverança. Falar sobre filmes de escravidão, a necessidade da sua existência ou a ineficácia de suas produções é uma coisa que sempre me dividiu. Porque eu posso ver os prós e os contras de ambos os lados. Posso ver porque é importante, mas também posso ver porque é extremamente problemático. Quando você olha para o cenário midiático mundial, há esse fascínio mórbido em criar produções que realmente destacam e tocam na farsa da experiência humana, onde os humanos são horríveis uns com os outros, e é uma espécie de Olimpíadas do trauma que se estabelece. Mas são essas produções que normalmente são aclamadas pela crítica. E se você analisar profundamente, grande parte dessas produções despertam nas pessoas sentimento similar de vislumbrar a tragédia humana sob o mesmo aspecto do espetáculo trágico que gera os engarrafamentos de carro para ver o acidente do veículo que deixou corpos despedaçados em uma rodovia. É doloroso e caótico, mas você não consegue desviar o seu olhar. O problema é o forte aspecto voyeurista existente nesse olhar, no qual nós observamos a brutalidade de perto que acontece com pessoas parecidas como nós. Mas o espetáculo ele é tão brutal, e na maioria das vezes, no cinema, construído sob uma estética imagética tão atraente, que nós ficamos anestesiados à verdadeira profundidade do seu significado.
e talvez raciocinar sobre a histórica crueldade humana e, no caso da escravidão negra, de como a sua existência, normalidade e perpetuação construiu o racismo, o sistema de castas raciais e contou com a cumplicidade poderosa na sua manutenção, definindo nossa política e sociedade. Tudo isso nos escapa. Um filme de escravidão lindamente fotografado é mais uma peça estática para o nosso deleite. Porém, vamos analisar o aspecto contrário dessa opinião. O escritor Michael Denzel Smith escreveu na The Nation: quero mais filmes sobre escravidão, porque a América prefere esquecer. Preferimos fingir que sabemos tudo o que há para saber sobre a escravatura e seguir em frente. Preferimos agir como entendemos porque sabemos o que aconteceu e isso basta. Mas não temos qualquer compreensão da economia da escravatura. Os filmes sobre a escravidão que nós temos agora mal tocam a superfície de qualquer uma dessas questões. Basicamente pensamos que foi uma coisa cruel de se fazer com as pessoas. Uma série de filmes sobre escravidão pode resolver completamente esse problema? Absolutamente não, seria tolice pensar assim. Mas à medida que a escravatura é cada vez mais afastada da nossa memória cultural por políticos e especialistas que rejeitam a instituição como uma história antiga que não vale a pena discutir, enquanto essa história continua a ser distorcida, então uma nova memória cultural precisa surgir. Acredito que o cinema é um lugar para construí-lo. Difícil, né? Mas então voltemos pro filme de Will Smith. E o fato é, a nova empreitada de Will Smith é que de mais próximo foi produzido até então de um filme de ação, tendo a escravidão como pano de fundo. E o mais próximo que talvez nós tenhamos de um escravizado retratado como um super-herói. O longa, lançado pela Apple TV+, dirigido por Antoine Fuqua, diretor de filmes de ação como O Protetor, Dia de Treinamento, Nocaute, Invasão à Casa Branca, entre outros, criou um modelo que transita primeiro entre o drama de prestígio. E isso é antecipado, obviamente, pela escolha de elenco, pelo tratamento fotográfico e de direção de arte, pela lentidão ou aceleração da velocidade de certas cenas, pelos planos de câmera, entre outros elementos, para a criação do aspecto cosmético, que retrate aquilo que é horrorosamente cruel, mas é imageticamente atraente, mesmo ao retratar toda a crueldade presente nos massacres da escravidão. Os outros gêneros a que o filme se encaixa são o suspense e o heroísmo de um thriller de sobrevivência e, definitivamente, filme de ação. É realmente muito menos um filme que se conecta com 12 anos de escravidão e muito mais com Django Livre, exatamente o filme que o Will Smith recusou. Em Emancipation, Will Smith interpreta o Peter, personagem inspirado no escravizado conhecido como Gordon ou Whipped Peter, Peter açoitado em português, que teria escapado de uma plantação da Louisiana em 1863, ganhando liberdade quando chegou ao acampamento do Exército da União perto de Baton Rouge. É uma cinebiografia? Não, não é. O que o Smith e o Fuqua fazem aqui é se utilizar de um símbolo universal da escravidão, que historicamente foi um rebelde, para nos entregar um personagem que, por vezes, é quase um Rambo na sua fuga, lutando contra caçadores de escravizados e crocodilos, mas que é também um pai e marido amoroso. O que acontece nesse filme é que, pelas escolhas necessárias, a produção de um filme de ação como esse, o Peter não é humanizado. O que nós sabemos sobre ele a partir do que o filme nos entrega é que ele é um fugitivo perspicaz, repleto de táticas dignas de um membro de uma força especial de sobrevivência, e que ainda é definido por outro personagem como alguém que pode, abre aspas, sobreviver a coisas que a maioria dos homens não consegue. Não é isso que se pensa ao ver a imagem do Peter histórico. E existe uma frase mais desumanizadora do que essa? O fato é que se a fotografia do Peter açoitado, cujo registro é reencenado no filme, serviu para mostrar que os escravizados eram pessoas reais, com experiências e dores reais, Emancipation se esforça para afastar essa verdade na sua transformação do Peter em um quase super-herói. Daí, portanto, que o Smith cumpriu sua promessa. Muito obrigado por estarem juntos, um beijão para vocês, me sigam aí em todas as redes e até a próxima.